Boa tarde a todos, a todas e todes. Eu me chamo Monique de Souza, sou estudante de artes visuais noturno pela Universidade de Brasília. Atualmente eu estou atuando como extensionista no projeto da professora doutora Sinara Barbosa, do Educativos Visíveis, né? No qual a gente pesquisa o acervo da Casa de Cultura da América Latina. A gente faz um projeto de pesquisa, de educativo, de investigação em cima do acervo da Casa da Cultura da América Latina, né? Então, a gente está aqui hoje para mostrar um pouquinho da estrutura da CAL para vocês, do acervo, né? Infelizmente, a gente, diante da pandemia do Covid-19, a gente não pode apresentar pessoalmente para vocês, né? Então, vai ser uma visita guiada, institucional, né? E comigo aqui na sala a gente tem a Marina Porto, que também é extensionista do projeto, e eu vou deixar ela se apresentar. Então, como a Monique falou, eu me chamo Marina, eu curso Teatro, Teoria Crítica e História da Arte, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês a localização da CAL, vou contar um pouquinho sobre o acervo, o porquê da CAL ficar onde fica, que não é nada por acaso. Então é isso, eu espero que todos possam curtir esse nosso pequeno tour pela CAL e nessa visita guiada, e é isso. Eu vou começar aqui compartilhando um pequeno slide, né, para a gente poder ir se guiando durante a visita. E é isso, vamos lá. Compartilhar. Bom, vamos lá. Opa. Então, como eu falei, a localização da CAL, ela foi muito bem pensada. Ela fica exato no centro de Brasília, fica no setor comercial sul, especificamente no edifício Anápolis. Ela ocupa 4 espaços, né, 4 andares, o subsolo, o terra, primeiro e segundo andar. E foi muito bem pensada para ser um polo de cultura no centro de Brasília, para que todos pudessem ter acesso e visitar, troca de ideias de cultura, de arte. Então, vem com essa ideia de conhecer Brasília pela visão da arte, mas não como uma forma só de visita guiada de um museu. Não, ela veio com essa troca de ideias de arte, com esse polo cultural da arte da América Latina, e não somente daqui. Inicialmente, ela começou realmente com a ideia da América Latina, mas depois foi um pouco mais nacional, mas mesmo assim, a gente daqui a pouquinho vai ver um pouco do acervo, para entender a grandiosidade que é a CAL. E aqui a gente pode ver algumas fotos da CAL. Então, é um prédio adquirido pela UNB, que é da década de 70, então ele é um pouco antigo, então ele teve que ser um pouco adaptado para receber o acervo. Então, a gente pode ver aqui que são espaços bem amplos, porque o acervo da CAL, como a gente vai ver, ele é bem grande, então precisa de um espaço. Então, a gente pode ver que é bem amplo, então é isso, sobre a localização da CAL e sobre o prédio da CAL. Bom, eu vou falar um pouquinho da história da CAL, né? Para quem não conhece ou não teve oportunidade ainda de ver pessoalmente, né, o espaço físico. A CAL, ela surge em 1987, né, com a principal função realizar o primeiro Festival Latino-Americano de Arte e Cultura, né? Então, assim, a gente teve, juntamente com o então reitor da Universidade de Brasília, o Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque, e os promotores do Festival Latino-Americano de Arte e Cultura, né? Juntamente também com o governador do DF até então, era José Aparecido de Oliveira. A gente teve a discussão sobre a criação da CAL, né? Essa instituição que realizaria esse primeiro festival latino-americano, que teria essa troca, né? Teria essa exposição e precisaria de um local para poder alocar esse festival. Então, ela vem sendo idealizada como um polo de cultura, né, para promover e divulgar a arte e cultura da América Latina. A gente possui atualmente um acervo de cerca de 2.700 itens, né, para vocês terem noção da complexidade que é. A CAL, quando ela começou a ser pensada,
ela veio com uma idealização de fazer parte do campus da própria UNB. Então, daí a gente já tem uma noção de que a CAU ela não é uma ideia nova, né? Ela é tão antiga quanto a idealização da própria universidade. O próprio Cristóvão dizia que a CAU era esse local, ele, tipo, tem um caráter de museu de arte popular latino-americana, né? E aí ele vem com essa ideia de ela ocupar o campus da UNB, né, o Darcy Ribeiro. Logo depois também tem a Casa Niemeyer, que ficava um pouco mais distante na época, né? A gente está falando já da década de 70 praticamente. Em que Brasília estava assim, surgindo, né? Várias ideias, várias coisas. Então o Parkway naquela época, se já é isolado hoje, imagina naquela época, né? E a Casa Niemeyer fica para lá. Então, a gente tem toda uma questão de localidade, dessa idealização, né, de polo, de troca, de museu, e aí a gente vem com essa ideia. Atualmente, ela está alocada no setor comercial sul, né, por conta da localidade mesmo. Na época, eu acredito que o setor comercial sul era muito mais movimentado, a gente tinha aqueles prédios mais ocupados, então a ideia de ter esse centro de convivência e divulgação de arte latino-americana, esse intercâmbio, ali era o lugar perfeito, né, para a gente colocar. Então, ela vem com essa ideia, ela surge com essa ideia, e atualmente a CAU se estrutura também nesse viés, né, uma instituição de arte popular latino-americana. A gente tem um videozinho aqui, mas que quem tiver interesse em assistir, a gente deixa para o final da apresentação. Acho que a Marina vai falar um pouquinho do acervo, né, que também é um negócio bem complexo, e eu passo a palavra para ela agora. Então, como a Monique mesmo falou, o acervo da CAU ele é de cerca de 2.700 peças, então a gente pode ver que é um acervo gigante. Antes de iniciar um pouquinho, mostrar um pouco do site da CAU, um pouco do acervo, eu vou falar um pouco sobre a nossa divisória de trabalho, né, de pesquisa, que ela vai em 4 pontos, que é da arte popular, a arte das mulheres, a arte de artistas negros e a mais recente é a arte LGBTQIA+. Então, a gente pode ver que só por esses 4 pontos, a arte que está localizada na CAU é gigantesca. O mix cultural é muito importante para a nossa cidade, para a gente ter um polo cultural de cultura de todos os cantos. Uhum. Então, a gente vai ver um pouquinho aqui, a gente mostra um pouco da exposição mais recente, mas a gente fala um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês um pouco do site da CAU, para a gente ter uma noção, né, de como funciona. Eu vou compartilhar aqui com vocês. O site atualmente ele conta com todas as coleções, né? Inclusive a última, que foi agora de 2019 e 2020, a Triangular, né? A gente tem, ele é mais completo, a gente possui alguns artistas catalogados lá, inclusive a gente vai deixar o link também no final da apresentação, caso vocês tiverem interesse. Sim, aqui quando a gente entra no site da CAU, é essa a visão que a gente tem. Então, aqui em cima a gente pode ver contato, equipe, as coleções, a gente vai mostrar um pouquinho daqui a pouco as coleções, fala sobre as exposições. Então, aqui tem um breve textinho sobre o que é a CAU, e aqui a gente pode ver os artistas. Então, como eu já mencionei, a CAU possui de todos os tipos de artistas, a gente vai encontrar artistas mais conhecidos, como a Tarsila, o Volpe, Oscar Niemeyer, Atos Bucão, o Juan Loyola, que é um venezuelano, então para a gente ver o mix cultural que tem na CAU, e também artistas mais populares também da própria UNB, como professores que atualmente dão aula ou que já deram aula. A gente vai ter a Bia Medeiros, que já foi professora da UNB, tem uma pegada de performance, então assim, é bem rico mesmo. Aqui a gente tem a exposição dos grupos indígenas, com algumas exposições. Então, eu vou mostrar um pouco como é que está o site da CAU. Aqui a gente pode ver o acervo. E ele é dividido, assim, a coleção mais recente, que é a Triangular, que é de 2019 e 20. Então, aqui a gente tem fotografia, e aí a gente vai descendo um pouquinho, vai ter escultura, videoarte, e essas videoartes podem ser tanto a arte, alguns
designs e tal, ou performances que não estão disponíveis no site, mas dá para a gente ter uma noção do que tem. Então, aqui a gente tem, ó, os registros de performance. Aqui a gente tem a Suinha Mandu, que é uma artista incrível de performance, que traz uma inovação na performance. Ela fala ela tem uma pegada muito interessante, então talvez a gente possa depois abarcar um pouco mais a performance. Então a gente tem vídeo, instalação, fotografia. É bem completo mesmo o site, então no momento que a gente não pode visitar presencialmente a Cal, a gente pode ficar com gostinho do acervo da Cal. E a gente pode voltar agora um pouquinho para o slide, para a gente falar sobre a coleção que a Cal tem, né? Que a gente fala um pouquinho das nossas linhas de pesquisa e da exposição. E eu vou, antes de iniciar, a Cal tem um sistema de adquirir obras ou de doação, mas isso gerou um pouco de bagunça no passado, mas ainda muitos artistas doaram, tipo, as obras da Tarsila foram doadas, ou de transferência, que pouco ocorre, né, de museus que transferem para Cal, mas às vezes alguns casos são de transferência. Então, hoje é bem organizado, as obras são organizadas dentro da Cal, alguns por tipos de material, porque a gente tem na Cal gravura, a gente tem pintura, a gente tem aquarela, a gente tem escultura, artesanato, então tem de tudo na Cal. Então, a Monique vai falar um pouco das coleções e de alguns artistas que a gente pode encontrar na Cal. Pois é, então assim, pegando o fio da Marina, já falando aqui um pouco do site, a gente encontra lá no próprio site da Cal, né? A Casa da Cultura da América Latina, do Decanato de Extensão da Universidade de Brasília, foi criado para promover e divulgar a arte e a cultura latino-americana, incentivar e estender o conhecimento acumulado nos centros de pesquisas à sociedade mais ampla. A Cal vem se consolidando como um espaço de pesquisa, preservação e divulgação do patrimônio artístico da universidade e das expressões culturais latino-americanas. Ao longo dos seus mais 30 anos de existência, a Cal reuniu um acervo que chega a 2.700 itens, que parte deles aqui disponíveis para fruição e pesquisa. Então, assim, gente, a gente tem no nosso acervo Atos Bucão, Cícero Dias, Tarsila do Amaral, Rubem Valentim, Glênio Bianchetti. A gente já tem uma parte só de arte indígena, de grupos indígenas. Então, assim, a Cal, quando ela continuou com a sua essência de divulgação de arte latino-americana, mas como a Marina falou, hoje em dia ela é muito mais complexa, né? Ela não se resume mais somente aos trabalhos latino-americanos, né? A gente tem arte indígena, a gente tem videoarte, a gente tem um pouco de arte contemporânea, né? Existem muitos ganhadores do Prêmio Pipa, professores da universidade de pesquisa, né? Então aqui eu vou apresentar um pouco para vocês, bem pouco mesmo, né? Não tem nem como a gente se aprofundar da forma como a gente gostaria, né? A gente consegue dividir o acervo da Cal, os 2.700 itens, em basicamente 5 coleções, né? A coleção Arte, Chocó, Galvão, Inicial e a Triangular, que é essa última com a curadoria da professora doutora Ana Avelar, né? Eu separei 4 artistas que achei interessante trazer, né, pra gente, para vocês verem que a gente tem desde de artistas super conceituados como Tarsila do Amaral, até professores da própria universidade, né, até artistas do próprio Brasília, entendeu? Tipo, essa rede de formação aqui da Cal. Então, assim, a gente tem aqui, eu trouxe apresentar para vocês a Luísa Gunter, né, que é professora do Instituto de Artes da UNB também. Se eu não me engano, ela é formada em antropologia, né, em ciências sociais, com especialização em antropologia, mas ela é doutora em arte, se eu não me engano, e ela trabalha com fotografia, trabalha com performance, trabalha com instalação, com desenho. Então, assim, ela tem uma pegada até um pouco contemporânea, sabe? A pesquisa dela envolve várias coisas, assim, é uma coisa bem costurada. E ela está atualmente na exposição triangular, né? Esteve na exposição triangular. Outro artista também que a gente encontra na exposição triangular é a Bárbara Wagner, que é uma brasiliense, né? Nasceu aqui em Brasília, também trabalha com fotografia, foi vencedora do Prêmio Pipa de 2017, se eu não me engano, e também estava fazendo parte da nossa coleção triangular.
Outro artista que eu também ressaltei aqui foi o Paulo Nazaré, né? Um artista que nasceu em Minas Gerais, é original de Minas Gerais, trabalha com fotografia, foi vencedor do Prêmio Pipa 2016, e já expôs em vários países, né? Rússia, Estados Unidos, Berlim, enfim, ele tem um currículo muito amplo também, né? Um artista bem renomado, que eu achei também interessante trazer. Outra artista que eu também escolhi trazer para apresentar para vocês foi a Stella Maris, né? Nossa queridíssima Stella Maris. Nós temos uma pesquisa quase toda feita em cima do acervo dela. Ela possui bastante coisa na Cal. Se não me engano, são 2 mapotecas só com as obras dela, com as gravuras. Né? Stella Maris, ela vem com essa pegada intimista, né? Ela tem uma exposição só dela, né? Ela não está dentro dessas coleções, mas ela tem uma parte somente dela, né? Do catálogo da Cal tem um espaço totalmente reservado para ela. E aqui a gente falou um pouquinho, e eu trouxe também um pouquinho das exposições, né? Também só para dar uma pincelada, para vocês terem noção de como que é feito o trabalho na Cal, né? A gente tem aqui os cards da exposição de 2017, 2018, para vocês terem uma noção, né, de como que funciona, tem toda uma identidade visual, né? E, por fim... Não, e não somente isso, a Cal também possui diversos projetos de integração de arte, como o Sarau, o Cine Cal. Então, a gente vai ter presença de dança, de música. Então, é muito completo. Não é só um lugar em que você vá visitar para ver arte. Não, você pode também fazer arte e estar em contato com os artistas, né, que estão expondo. Então, é muito complexo. Aqui é só um pouco para a gente mostrar bem pouco do que é a Cal, para que incentive as pessoas a visitarem assim que essa situação pandêmica acabar. Sim. Para que as pessoas possam conhecer os artistas que ali estão, não somente os famosos, como Tarsila, Volpe, Atos Bulcão, mas outros, professores da UNB, outros artistas que estão ali, que são incríveis. Sim, a gente trabalha com essa coisa da pesquisa também, né? Uma curiosidade sobre a Cal foi que, quando ela foi idealizada pelo reitor, né, e o governador de Brasília da época, eles pensavam em integrar a estrutura da Cal, um museu e uma biblioteca. Né? Olha que interessante isso, que massa que seria se tivesse ido para frente, né? Infelizmente, a gente sabe que as coisas são burocráticas e nem sempre acontece como a gente gostaria. Então, o projeto do museu e da biblioteca não foram para frente, né? Eles não se integraram. Mas, assim, mesmo não tendo integrado isso, a gente tem uma estrutura organizacional da Cal extremamente complexa, sabe? A gente tem diretoria, colegiado, secretaria administrativa, finanças, administração, sabe? É um negócio realmente bem estruturado, em 4 andares, né? Então, a gente tem toda uma parte de conservação, a gente tem toda uma parte de estudo, tem toda uma parte de administração, né? E mesmo apesar da gente trabalhar com acervo, existir obras, a Cal ela não se caracteriza como uma instituição museológica, né? É uma instituição artística, né? Ela também vem das suas origens, dessa coisa de promover palestras, de promover educativos, de promover fomento à cultura, né? Um intercâmbio cultural mesmo. Então, ela foi pensada, idealizada para que fosse ocupada, né? Hoje ela está lá no setor comercial sul, nesse prédio, no edifício Anápolis, né? Um prédio da década de 1970, e que posteriormente a UNB acabou pegando o prédio, né? E hoje ela é oficialmente parte integradora da UNB. Mas ela só foi oficializada mesmo só em 28 de dezembro de 1988. Antes disso, ela era uma instituição pensada principalmente para o projeto o Festival Latino-Americano de Arte e Cultura, né, o FLAC. Sim, vem com uma importância gigantesca a criação da Cal, com um projeto de você entender a cidade, a ocupação do espaço de Brasília, então você entende um pouco da cidade, essa questão cultural, e para entender o acervo, acho que quando você entende o acervo, você entende a grandiosidade cultural que Brasília tem. Então é muito importante, não só de Brasília, mas do Brasil inteiro e da América Latina inteira.
Uhum. Pode perpassar aí por diversos artistas que mostram suas realidades. Então, ela vem num momento muito importante. E sobre a Cal, eu acho que é isso. Aqui a gente deixa Alguns contatos, né? O agendamento de visita e acervo, que eu não sei se está funcionando por agora por conta da nossa situação da pandemia, então está bem restrito o acesso lá, mas eles respondem, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre catálogo, eles são sempre muito solícitos, né? Aqui a gente deixa também o arroba do nosso Instagram do Educativo, para vocês acompanharem, porque, como eu falei, o Educativo, a gente está trabalhando principalmente com pesquisa. Então, a gente pesquisa com muito mais afinco o acervo da Cal, né? Que é uma visita guiada, na qual a gente não consegue se aprofundar, mesmo se quisesse, não consegue se aprofundar tanto, né? Mas se vocês acompanharem o Instagram, acompanharem a gente aí nas redes, vocês podem ter sempre alguma atualização sobre o acervo, sobre os artistas da Cal, assim. Então eu deixo a indicação. É bem interessante. O Instagram tá bem lindo também, então fica aí a dica para acompanhar um pouco, né? Principalmente nessa situação, ter um pouquinho de contato, né? Se atualizar um pouco das artes da Cal. Exatamente. Para a produção dessa visita mediada, a gente se baseou principalmente no acervo da Cal, né? E também no TCC, no trabalho de conclusão de curso da Poliana Ferreira Rocha, Coleção Estela Maris da Casa de Cultura da América Latina, análise de aquisição e do descarte. A gente também vai disponibilizar esse link para que vocês possam ter acesso a esse trabalho. Né? A gente teve também o suporte do acervo da Cal e das nossas pesquisas, né? Como eu falei, a gente trabalha o educativo, a extensão do educativo trabalha em cima da pesquisa. Então, a gente deixa todas essas referências, inclusive o link também do vídeo da UNBTV. Então é isso, eu espero que tenham gostado, que a gente tenha mostrado um pouquinho, que se interessem para conhecer, né, virtualmente e quando acabar a situação presencialmente. Exatamente. Então a gente agradece a presença e o interesse de todos vocês e fica o convite de quando essa situação toda pandêmica acabar, que a gente possa se encontrar logo, logo na Cal.